Nada a temer. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por poder cantar esse hino, por poder nos alegrar, Senhor, sabendo que é somente crer. Pedimos perdão por nossas falhas, nossos erros, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus erros, Pai. Senhor, eu sou tão corajoso, Pai, para tantas coisas. Mas quando chego diante desse púlpito, Pai, reverente, eu sinto minha carne tremer, Senhor. Eu sinto que sou tão pequeno, Pai, a ponto de diminuir cada vez mais, Senhor, e sumir, meu Deus. E peço que o Senhor tome o controle, Pai, de minha vida agora, de minha voz, e possa falar ao teu povo, Senhor. Falar à tua noiva, meu Deus. Eu de mim mesmo, Pai, não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas o Senhor usa quem quer e a hora que quer, Pai. Nós não viemos aqui nos reunir, Senhor, para ver um líder de cântico cantar. Nós não nos reunimos aqui, Senhor, para ver um pregador pregar. Não, Senhor, nós viemos aqui para te adorar, Senhor, para render louvores ao teu nome, Senhor, reconhecer que só o Senhor é santo, só o Senhor merece louvor, gratidão, Pai, de nosso coração. Por isso, meu Deus, receba a nossa humilde oração, Pai, receba o nosso louvor, o nosso aleluia, Pai. Afinal de contas, o Senhor é o grande pregador. Pai, abençoa, continua abençoando a vida de cada um, abençoa esse culto, Senhor, pois nós já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Amém? Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Então não era baixo, era forte a voz. Era alta a voz. E a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar a porção lida de sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou com uma mensagem aberta aqui. Podeis assentar, meus irmãos. Que é a mensagem influência de um homem sobre o outro. Nessa mensagem, o irmão Brana começa a falar de um rei chamado Amazias. E esse rei era pai de Uzias. E ele foi um homem impio, diz o irmão Brana. Mas chegou um ponto da sua vida em que ele se exaltou. E como ele tinha conquistado grandes coisas, ele se exaltou e achou que não precisava mais de Deus. E quando ele fez isso, mataram ele, ele morreu. Então seu filho Uzias, com 16 anos de idade, toma o trono e começa a reinar. E Uzias começa a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não se misturava com política, ele não se misturava com coisas erradas. E ele começou a cultuar o Senhor, e Isaías olhava para ele, como um espelho. E dizia: que homem é esse, que não se mistura com política, não se mistura com coisas erradas? Enquanto isso ele era abençoado, e o seu reino era abençoado. Mas chegou um dia, ele foi ofertar, e ele chegou lá, ele quis queimar o incenso, ele quis tomar o lugar do sacerdote. Ele quis fazer algo que não era para ele fazer, que não foi colocado ali para ele fazer. E quando ele foi fazer aquilo, ele foi repreendido pelos sacerdotes que estavam ali. E ele se irou no seu coração. E no momento que ele se irou no seu coração, ele foi atingido com lepra. E aquela lepra ocasionou a morte dele. Muitas vezes na nossa vida, Deus deixa algo acontecer, os pilares caírem, o suporte cair, para Deus mostrar algo maior para nós. Para o povo se apegar com Ele em oração, para o povo se apegar com Ele em jejum, como essa igreja tem feito. Deus começa a mover o povo, chamando o povo para uma coisa maior. Por quê? Porque Daniel, quando ele teve a revelação do tempo, ele foi buscar o Senhor em oração. Irmão, nós estamos no melhor tempo que existe para viver. O Evangelho é na mensagem da hora. Nós estamos no melhor tempo de viver. O Evangelho é na mensagem que Deus enviou através de um profeta. Porque senão nós estávamos na denominação enganado, fazendo festa com foguinho pintado. E eles vão lá com fogo pintado na parede e se alegram. Imagine eu e você com fogo santo queimando. Imagine eu e você com fogo santo nesse lugar. Então Deus chama Isaías e mostra uma visão para ele. Diz: vem cá, Isaías, eu vou te mostrar uma coisa. Sabe quem tu vai ver? Tu vai ver o Rei dos Reis, o único poderoso Senhor. Sabe quantos tronos tu vai ver, Isaías? Tu não vai ver 2 tronos. Tu não vai ver 3 tronos, Isaías. Tu vai ver um único trono. E o único Deus poderoso sentado no trono. E espera aí que eu vou te mostrar mais, Isaías. Não parou por aí não, Isaías. Sabe os serafins? Serafins são aqueles seres que eles purificam a adoração, diz o irmão Brana. E eles são seres angelicais. Eles nunca pecaram. Mas diante da glória do único poderoso Deus, eles estavam cobrindo a sua face com 2 asas. Porque eles cobriam o rosto? Em sinal de respeito.
reverência às coisas de Deus, reverência a um homem de Deus, como Davi. Deus já tinha rejeitado Saul, mas Davi não tocou nele. Davi não falou dele. Respeito. E eles respeitavam. Com 2 asas, eles cobriam os seus pés em sinal de humildade. Humildade, por quê? Porque um dia Moisés também caminhando, chegando na sarça ardente, ele ouviu uma voz. E a voz disse: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. E Moisés não ergueu o pescoço e disse: ah, mas eu vou tirar o sapato e vou ficar descalço. De maneira nenhuma. Quando ele ouviu a voz e viu a sarça queimando, ele disse: esse lugar é santo, e se abaixou e desatou as sandálias. João Batista, Jesus disse que não houve homem na terra nascido de mulher como João. E quando ele esteve no Jordão, e ele estava ali pregando, ele disse: olha, eu batizo com água, mas vem um aí que batiza com fogo. E eu não sou digno de tocar nas suas sandálias. Paulo, ensinado por Gamaliel, conhecedor de toda a lei, mas chegou um dia que ele teve que cair do cavalo. Ele teve que ser derrubado. Deus mostra uma visão para Jeremias, e de Jeremias: vai lá na casa do oleiro agora. Desce lá, que eu quero te mostrar uma coisa. Tá vendo esse vaso aí que o oleiro está fazendo? Com tanto carinho? Isso aí são vocês. Isso aí é o povo de Israel. Eu quebro e amasso a hora que eu quero. Eu faço o que eu quero. E Paulo vem e diz: por acaso pode o vaso, o barro, dizer para o oleiro fazer o que quer? Não. É o oleiro quem faz o que quer com o barro. Sabe por que esses homens grandes aí não se dobram e não aceitam a mensagem quando eles vejam a palavra e eles começam a ler e eles não se dobram? Porque eles não querem descer. Eles não querem se humilhar. Eles não querem reconhecer que estão errados. Mas o segredo é a humildade. O segredo de uma igreja santa é a humildade. Ser humilde com seu irmão. O que o mensageiro pregou, o que ele pregou, enquanto grandes homens falavam mal dele, e ele chegava no púlpito e dizia: são meus irmãos. São homens bons, grandes homens de Deus. Eu os amo. A ponto de um irmão falar mal dele, e ele estava indo, e o outro irmão disse: mas tu vai na casa desse irmão, ele fala mal de ti. Ele disse: ele fala, mas eu não falo. Isso é mensagem, meu irmão. E com 2 asas eles voavam. Aqueles serafins com 2 asas, eles cobriam o seu rosto em sinal de reverência e respeito. Respeito às coisas de Deus, à palavra de Deus. Entrar no santuário com respeito a qualquer coisa que venha de Deus, meu irmão. Hoje em dia, o que esse povo tem perdido? Eles perderam o respeito. Eles perderam a reverência pelas coisas de Deus. Hoje em dia, se você conversa com uma pessoa drogada ou com um bêbado, ele vai ter mais respeito pelas coisas de Deus se você conversar com um religioso. Você conversa com um bêbado ou com alguém incrédulo, ele abaixa a cabeça, te ouve. Mas se você conversar com um religioso, ele ri da tua cara. Eles perderam o respeito, mas graças a Deus por isso. Porque há uma noiva que respeita as coisas de Deus. Há uma noiva que respeita as coisas de Deus e ela não é coberta com asas. Mas ela vem aqui coberta pelo sangue de Cristo.
com 2 asas, eles colocavam no seu rosto em sinal de respeito, com 2 os pés em sinal de humildade, e com 2 eles voavam, simbolizando a ação. Irmão, quando eu e você entregamos um folheto, não importa se a pessoa vai jogar fora ou não. Não importa quando você entrega ou fala para alguém do amor de Cristo, não interessa se ele vai virar as costas para você ou não, se ele vai crer ou não, mas isso é ação, meu irmão. Você está agindo, você é reverente, você é humilde e você tem ação em sua mão. Quando você dobra o seu joelho e perde talvez horas de sono, você deixa as coisas, os seus afazeres para ir orar e para buscar a Deus, você não está perdendo tempo, meu irmão. Você está em ação. É a igreja do Deus vivo em ação. Sabe por quê? Sabe por quê que o diabo ele tem tanto ódio de você, de mim? Sabe por quê que ele tem tanto ódio de mim, de você? Porque o mundo não conseguiu te segurar. É glória a Deus! Sabe por que o inimigo tem tanto ódio de você, minha irmã? Tanto ódio de você, meu irmão, tem tanto ódio de mim, tem tanto ódio de vocês. É porque a religiosidade não conseguiu te segurar. Uma águia não consegue ficar na gaiola. É glória a Deus. E ele começa a te perseguir. E ele começa a colocar coisa em você, e você vai, cai, levanta, arrasta, se rasga, vai pro CTI espiritual, e está lá embaixo no soro, mas quando menos ele espera, você está na casa de Deus, se alegrando com os irmãos, e dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Ele fica furioso com você, sabe por quê? Porque o pecado na vida do presidente, se ele não tiver o sangue de Cristo, o presidente morre. O pecado na vida do governador, ele pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas ele morre. O diabo fica furioso porque o pecado na tua vida não pode te matar. O pecado não tem mais poder em ti, na tua vida, na tua família, sabe por quê? Porque o sangue de Cristo está te cobrindo. Timóteo disse, 1 Timóteo capítulo 6, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual seu tempo mostrará o grande, bem-aventurado, único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem que Isaías viu? Ele viu o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, meu irmão, abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Aleluia. 19, versículo 4 em diante, até o 7 eu vou ler. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão,
e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Agora olha o 7. Aleluia! Regozijemo-nos e alegremo-nos. E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Versículo de número 6. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele reina onde? Ele reina na minha e na tua vida, meu irmão. Ele reina numa experiência que você teve, não uma experiência que você se alegrou, pulou. Eu gosto disso. Eu gosto de me alegrar e pular assim. Mas uma alegria que você se alegra, você recebe aquilo, e quando você chega em casa, você olha as moças lavando louça. Você olha aquele jovem mudado, sem palavra feia na boca. Você olha aquela moça, aquele moço sem responder para o pai e para a mãe. Você olha aquela ovelha não dando trabalho para o pastor. Por quê? Porque o Espírito Santo tomou conta e aquela vida foi mudada. Ele está reinando na tua vida? Ele está reinando? Então se regozije. Os serafins, eles cantavam e glorificavam, santo, santo, santo é o Senhor. E não era baixo não. Quando eles gritavam, as colunas tremiam, sacudiam. Eles podem nos chamar de barulhento, mas nós não fizemos nem a metade do barulho que eles fizeram, irmão Brana diz. Porque aquilo era milhões de serafins voando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmão, não importa a dificuldade, meu irmão. Não importa o problema que nós temos passado. Não importa. Sabe por quê? Eu vou falar para você. Havia um cego que tinha nascido cego. Capítulo 9 de João. E a vida dele, toda a vida foi na igreja. Toda a vida ele passou a sua vida na igreja. E ele ia e voltava com a família dele. Ia e voltava e nada mudava. Igreja não muda a vida de ninguém. E ele ia cego e voltava cego. Ia cego e voltava cego. E a vida não mudava, não havia nada diferente ali. Mas teve um dia que ele encontrou com um homem. Não um homem comum, diz o irmão Brana. Porque na mensagem, oh, aleluia! Na mensagem Unidos sob uma cabeça, o irmão Brana diz: aqui há algum tempo eu estava pregando a uma senhora. E ela se aproximou de mim e disse: irmão Brana, ela pertencia a uma determinada seita religiosa. Ela disse: há apenas uma coisa sobre a sua pregação que eu não gosto. E ele disse: suponho que há muitas. Que homem humilde. Suponho que há muitas, senhora, que a senhora não goste. E ela continuou: mas só uma coisa. Você enaltece demais a Jesus. Eu afirmei: senhora, eu não posso enaltecê-lo o suficiente. Agora isso é para mexer com você, meu irmão. É para mexer com você, minha irmã. Olha o que o mensageiro disse. Se eu tivesse 10 milhões de línguas, se eu tivesse 10 milhões de línguas, não seria o suficiente para enaltecê-lo. Se eu tivesse 10 milhões de línguas. E ele continuou dizendo: eu não poderia louvá-lo o suficiente. Ele é tão real. E ela disse: mas você tenta fazê-lo divino. E eu disse: ele é divino. E ela argumentou: ele era apenas um profeta. E ela disse: se ele fosse um profeta, eu seria o maior enganador do mundo. Ele disse: porém, ele era mais que um profeta. Ele era o Deus dos profetas. E ela disse: você tenta fazê-lo divino. E continuou: você disse que era um fundamental. E eu respondi: eu sou. E ela indagou: se eu provar para você na Bíblia que ele era apenas um homem, você aceitaria? Ele disse: se a Bíblia disser sim,
Eu e você é a mesma coisa, meu irmão. Pode falar o que for para mim e para você. Se a Bíblia disser, sim. Se a Bíblia não disser, não. E ela disse, São João 11. A Bíblia diz que quando Jesus desceu à sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. E eu perguntei, essa é a sua escritura? E ela respondeu, certamente, ele não poderia ser divino e chorar. E eu disse, senhora, seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra da galinha que morreu de fome. Era muito fraquinho. E eu disse, não é assim com Deus. Você não consegue ver que quando ele desceu à sepultura de Lázaro, ele chorou. Ele chorou, que era o homem chorando. Mas quando ele endireitou os seus pequenos ombros e disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que estava morto há 4 dias, a corrupção conhecia seu mestre, e o espírito conhecia seu criador. E um homem que estava 4 dias morto, pôs-se de pé. Aleluia! Isso foi mais do que um homem, era Deus falando através de um homem. Ele era um só tempo, Deus e homem. Quando ele desceu da montanha naquela noite com fome, olhando ao redor, procurando algo para comer, ele era um homem com fome. Aleluia! Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000, era Deus! Deus. Oh, Jesus! E ele continua, ele disse, ele era um homem quando ele estava lá fora no mar naquela noite, quando ele ficou tão cansado e a virtude saiu dele para curar o doente durante todo o dia e as visões. Ele era um homem cansado deitado ali, quando as ondas nem sequer o acordavam. Quando 10.000 demônios do mar se juntaram para o afogar, enquanto ele estivesse ali dormindo. Ele era um homem. Quando ele estava cansado e com sono, mas quando ele se colocou de pé na proa do barco, quando ele endireitou a sua vereda para o mar e disse, acalma-te vento e aquieta-te mar, era Deus! É glória! E aquele mesmo Deus está aqui hoje. Ele não mudou e Ele é o mesmo. Ele está aqui no nosso meio porque eu sinto a sua presença, meu irmão. Eu sinto tão forte aqui, eu sinto segurança para pregar aqui hoje. E o cego de nascença, continuando, ele estava ali. Tanto tempo numa denominação, tanto tempo no engano, ouvindo o bispo tal, o fulano de tal, engomadinho, dele descer para que Cristo aparecesse, ele subia e se engrandecia e não adiantava de nada. Aí um dia ele encontrou aquele homem simples, humilde, mas ali dentro daquele homem simples e humilde morava o Deus Todo-Poderoso. E ele queria enxergar, o desejo dele era enxergar. Então Jesus fez aquela lama, colocou no seu olho e disse, vai e te lava no tanque de Siloé. E ele se lavou e depois ele foi lá ter com o sacerdote. Quando ele chegou lá, ele disse, mas tu não era cego? Eu era cego sim, cego desde que nasci. Tá, e como que agora tu está enxergando? Eu estou enxergando porque Jesus, Ele me curou e agora eu estou enxergando. Mas tu está me dizendo que um pecador como aquele curou teus olhos, curou a tua visão, tanto ano tu na igreja, tanto tempo, tu passando aqui, ouvindo nós pregar, e um pecador abriu os teus olhos, ele disse, bom, se ele é pecador eu não sei, eu só sei que antes eu não via, e agora eu estou vendo. E eu quero dizer para você, quando você fala da mensagem, e você prega essa mensagem para alguém, e alguém olha e diz assim, isso aí
é falso profeta. Você diz, se é falso profeta, eu não sei. Eu só sei que me abriu os olhos. E hoje eu posso ver. Se é falso profeta, eu não sei. Eu sei que uma vez eu tomava ceia com pão de padaria e com suco de uva. Mas agora eu como pão feito por mão de sacerdote, que simboliza o corpo de Cristo. E eu bebo vinho puro, que é o sangue de Cristo. Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu santo nome, Senhor. Sinta a presença dele aí, não saia pelas portas sem sentir a presença dele. Não saia pelas portas sem abrir os seus lábios e engrandecer o nome dele. Não fique indiferente. E eles não podem aceitar. Eles são grandes homens ganhando rios de dinheiro e eles não podem descer. Eles não podem aceitar a palavra. Eles não podem aceitar que Deus enviou um profeta, porque eles querem ser o profeta. Eu quero dizer para você, eu não prego mensagem minha aqui. Aleluia! Eu não prego mensagem minha aqui, eu prego mensagem do céu. Eu não prego mensagem de homem, eu prego mensagem de Deus. Deus enviou um profeta. Foi Deus quem enviou esse homem. E eles não conseguem descer, meus irmãos. Eles não conseguem enxergar. Mas eu e você conseguimos. Que nem disse o pastor Joel Nitz, Deus abriu a nossa madre. E nós conseguimos gerar só coisa boa. Nós conseguimos gerar a palavra, conseguimos gerar Cristo, conseguimos gerar oração que nem as irmãs estão fazendo aqui, ó. Conseguimos gerar vigília que nem os irmãos estão fazendo lá, ó. Nós conseguimos gerar companheirismo em volta da palavra. Nós conseguimos gerar Cristo de novo em vidas aqui dentro. Essa igreja tem crescido. E cada vez que eu venho, que eu olho ali, eu digo, Senhor, Tu estás aqui. Porque uma casa que há vida, e onde Deus está, a vida. Uma casa que há vida, há vigor, ela gera filhos. Senhor, Tu é conosco, Pai. Tu tem abençoado vidas aqui dentro. Nós é que às vezes somos murmuradores. E eu fico com o meu profeta. Se eu tivesse 10 milhões de línguas, seria pouco ainda para me engrandecer o nome desse meu Deus. Se eu tivesse 10 milhões de línguas, ainda seria muito pouco para mim levantar a mão e dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque enquanto há pessoas aí enganadas, pessoas que não sabem, talvez, meu irmão, é difícil, irmão, a vida no mundo. O diabo judeia de você, judiou de mim. E você fica ali, você quer sair, quer se libertar. Se você bebe, você diz, não, é a última vez, eu não bebo mais. Chega na segunda-feira, não, acabou, eu não quero mais. Mas quando chega no outro sábado, você está lá bebendo de novo. O diabo judeia de ti, te escraviza e te manda para o inferno. Mas o nosso Deus não. Ele olhou você. Ele disse, irmão Marcos, você não é de lá, você é águia. Irmão Everton, você não é de lá, você é águia. Irmão Natalino, você é águia, você é águia. Irmã, você é águia, você não é de lá. Sai, povo meu! Sai dela, povo meu! E o
O irmão Brana disse, ele não morreu por anjos. Ele morreu pelos pecadores. Você sabe que o são não precisa de médico. Quando a pessoa se titula autossuficiente, eu sou o bom, então não adianta sacrifício do Calvário para ele. Quando o homem ou a mulher se engrandece, se enche e diz, eu sou alguma coisa, então não precisa sangue de Cristo para ele. Nós somos pecadores. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus para cobrir as nossas vidas. E quando nós aceitamos isso, então o sacrifício do Calvário vale alguma coisa para mim e para você. Quando nós achamos que somos alguma coisa, não vale nada. Mas quando nós diminuímos e dizemos, Senhor, nós precisamos de Ti, então o sacrifício é para mim e para você. Se você está doente e você diz, Senhor, eu preciso de Ti, o sacrifício está valendo para você. Se você tem um problema que talvez você já tentou de toda forma resolver e não consegue, há um impedimento, há um muro ali, saiba que Deus tem solução para ele. O povo de Israel vinha vindo bem caminhando no deserto. Pastor, eles vinham caminhando bem. Todo mundo vinha bem, nuvem, coluna de fogo, água vertendo da rocha, mas chegou um dia do teste. E o teste é em Cades Barneia. É crer ou não crer. E aqueles espias foram, e quando voltaram, 10 disseram, bom, nós não vamos possuir a terra. Nós não vamos porque lá há gigante, lá há muros. A dificuldade é muito grande. Tem que orar, tem que ralar. Não, nós não podemos. E 2 disseram, Deus disse que era nossa. Deus prometeu a terra. Deus deu a confirmação através dos frutos. E Deus disse, é nossa. E um velhinho de 85 anos disse, a mesma força que eu tinha lá atrás, quando a promessa foi feita. Meu irmão, tem gente esfriando dentro da mensagem. Tem uma mensagem poderosa dentro de casa e não sabe o valor que isso tem. Não sabe o valor que isso tem. Mas quando você tira ela da estante e você começa a ler, e ela não fica mais aqui no papel, ela aqui não tem efeito. Mas quando ela sai do papel e ela começa a entrar na minha vida e na tua vida, meu irmão, aí é aquilo que eu falei. Aí não tem mais jovem mal criado. Aí não tem mais marido mal criado. Bruto, não. Aí não tem mais mulher respondona, gritona, não. Aí não tem mais filho desobediente, não. Aí não tem mais ovelha dando trabalho, não, meu irmão. Quando essa mensagem sai do papel, a coisa se equilibra. E é Deus morando na tua casa. Deus guiando teus filhos para a escola. Deus guiando os teus passos. Deus guiando os teus negócios. Deus guiando tudo na tua vida. Problema aqui nós vamos ter. Essa vida é enfado e canseira. Mas há um lugar preparado para mim e para você, meu irmão. E eu já disse isso aqui uma vez, eu vou dizer. E já vou encerrar também. Eu quero falar para você o seguinte. Na casa do diabo, não tem nem água. Ele é um invejoso. E ele quer tirar a tua bênção. Ele quer tirar você do caminho. Jovem, ele quer te desviar do caminho. Por quê? Porque ele quer te marcar. O Mombrana disse, na mensagem, o cordeiro e a pomba. Agora na arca, a pomba e o corvo ficavam no mesmo puleiro. Parágrafo 16. Ambos eram pássaros e podiam voar onde um ou outro voava. Poderia fazer qualquer coisa que o outro fizesse, mas quando eles foram soltos para fazer sua escolha, e eles soltaram a pomba primeiro e ela voou por ali, e a Bíblia diz, ela não conseguiu encontrar descanso para a planta dos seus pés. Toda vez que ela encontrava algo para pousar, era uma carcaça morta, uma velha coisa do mundo. E ela não podia descansar naquilo, o eleito não consegue descansar.
E ela não conseguia descansar naquilo, porque era contra a sua natureza. E se um homem nascer com o espírito de pomba nele, eu não digo que ele não vai sair. Veja o que o irmão Brana está dizendo. Algo pode acontecer que ele voaria livre em algum lugar. Mas se ele realmente tivesse aquele espírito de pomba, ele não encontraria descanso para a sua alma, que está nele. Desviado, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Você não pode encontrar prazer em lugar algum. Você vai soar com o seu testemunho. Você vai voar por aí, você não vai conseguir pousar. Se você sair por aquelas portas conhecendo a mensagem, eu costumo dizer isso, meu irmão. Uma pessoa que ela conhece a mensagem, ela é marcada. E eu digo, ela pode não ser um eleito, mas ela é marcada. Porque um denominacional, ele se desvia e ele perde o temor de Deus. Você fala com Deus, com ele, ele começa a zombar, aquilo ali para ele já não é mais Agora, uma pessoa que conhece a mensagem é diferente. Quando ele conheceu a mensagem, ele conhece o mensageiro, se ele está em qualquer lugar aí fora, quando ele ouve falar mal, ele quer defender. Porque há algo poderoso nessa mensagem. Há algo sobrenatural nessa mensagem. Essa mensagem não é homens, pensamento de homem, eu acho. Essa mensagem é o assim diz o Senhor. Se você conhece essa mensagem, alguém, pode ser quem for, vem falar de outro batismo para você, você vai dizer, não, meu amigo. O batismo é só no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque quando tu casou com a tua esposa, ela não levou o teu nome? Ah, levou. E tu quer casar com Cristo e tu não quer levar o nome dele? Eu quero! Eu quero! Eu quero levar o nome dele porque eu quero casar com ele. E na casa do diabo não tem água, não tem luz. Ele é um fracassado e derrotado, mas na casa do Pai há ruas de ouro, há muros de cristais, há uma promessa de vida eterna para mim e para você, meu irmão. E tudo que nós devemos fazer é render louvores a Ele. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez no nome do Senhor Jesus Cristo, por eu estar vivo. Ontem, pela graça de Deus, eu completei mais um ano de vida e eu estava conversando lá em casa. E eu disse, como é bom você conhecer algo sobrenatural. É o melhor presente que tem, meu irmão. Sabe qual é o melhor presente que tem? Para mim, não é um carro novo. Não é um salário bom. Não é uma conta no banco. Não é, meu irmão. Sabe qual é o maior presente que tem? É eu ter uma família como vocês. Isso para mim não tem preço. O mundo te dá, jovem, uma fama aparente. Algo que lá na frente você vai... O cenário vai cair. E quando o cenário vai cair, você vai ver a coisa feia que é. Caco de telha, lona rasgada, madeira jogada. E ele apresenta tão bonito. Mas quando você vê é feio, é horrível. Mas Deus não. Hoje você pode estar achando difícil seguir o caminho de Cristo. Mas vai chegar um dia na tua vida que tu vai olhar para trás e vai dizer, eu tive um pai. Tu vai olhar para trás e vai dizer, eu tive um pastor que me tirou das garras de Satanás. Que pregou a palavra para mim, porque a influência manda. O profeta disse que Uzias foi um bom homem por um bom tempo. E ele só errou porque ele tirou. Mas ele foi um bom homem porque ele teve exemplo de Amazias, do seu pai. Ele teve exemplo da sua mãe. Ele foi um homem pio. Eu e você, meu irmão, nós conhecemos essa mensagem, não foi por acaso. Eu não quero ficar com você só aqui, falando e nos alegrando, não. Eu quero morar no céu com vocês.
Eu quero ser salvo, eu anelo isso, mas eu quero ver cada rosto lá quando eu chegar. E eu quero dizer, meus irmãos, nós passamos trabalho, muitas vezes nós não nos acertamos, muitas vezes nós discutimos algo. Nós não precisamos concordar com tudo um com o outro. Mas eu quero dizer para você, foi bom nós ter enfrentado tudo. Foi bom nós ter crido numa mensagem poderosa. Foi bom nós ter tido um ministério posicionado para nos guiar, onde muitos aí têm caído. Muitos ministérios têm caído. Mas eu e você estamos aqui, ó. Estamos vivos, com saúde. Na nossa casa tem pão. Mombrana disse: não passe de mim, ó meigo Salvador. Ouça o meu humilde clamor. Não passe de mim. Não passe de mim, ó meigo Salvador. Não passe de mim, ó meigo Salvador. Muitas pessoas, elas têm chance na vida de conhecer, de estar, de ficar, de permanecer, mas algo leva eles para fora. Eles não conseguem ficar, meu irmão. Vamos agarrar a oportunidade que Deus nos deu. É hoje o dia. Vocês, irmãos, vocês têm orado, é hoje o dia, minhas irmãs. Irmãos, você tem orado, vocês têm feito vigília, é hoje o dia. É hoje o dia de vocês agarrar esse anjo e não sair pelaquela porta igual. É hoje o dia de vocês tomar posse da vitória de vocês. Se eles se alegram e eles fazem isso com facilidade no fogo pintado, se eles fazem isso lá fora com facilidade no fogo pintado, quanto mais eu e você no fogo queimando. Quanto mais eu e você, que a coluna de fogo, ela não está no papel. Ela saiu, aquilo ali, aquela coluna de fogo, ela teve ali na cabeça do mensageiro, mas ela não está mais ali não. Ela está aqui em cima dessa noiva. Ela está passando aqui agora. Ela está passando com cura. Tenha a tua experiência com ele hoje e saia pelas portas diferentes, meu irmão. Moça, moço, filho, saia pelaquela porta diferente e deixa teu pai testemunhar em casa que tu mudasse. Irmão, saia pelaquela porta ali diferente, meu irmão. Deixa os teus irmãos verem na tua face a face de Cristo. Eu quero isso para a minha vida, meu irmão. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Vá glorificando, meu irmão. Não se esqueça, meu irmão, que o mensageiro disse. O anjo dessa era disse, meu irmão. Se nós tivéssemos 10 milhões de línguas, não seria suficiente para engrandecer o grande, o único, o todo-poderoso. Agora é com você, meu irmão. Tudo que eu podia fazer até aqui eu fiz. Tudo que eu podia fazer eu fiz. E não foi eu, foi Ele que fez. Porque a palavra dele diz que eu não sei nem orar. É o Espírito Santo que intercede por mim e por você com gemido inexprimível. Quanto mais eu subir aqui diante de vocês e falar algo. Agora é você e Ele.
Tenha a sua experiência com Ele, eu não tenho nada a ver com isso. É você e Ele, feche seus olhos. Incline sua face. E faça a sua oração. Senhor Deus, eterno Pai, eu venho a Ti agora, Senhor, humilde, Pai.